Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando sua escuridão consciente. Pois é, essa frase é de Carl Gustav Jung e esse tema é muito interessante para a gente. Vamos tornar consciente as nossas sombras para lidarmos melhor conosco mesmo e com a vida. O estudo de Carl Gustav Jung sobre as sombras é um estudo muito interessante, né? Para que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer esse processo de autoconhecimento real, fazer um processo de autoanálise concreto e analisar melhor as outras pessoas, não no sentido de estar julgando, mas pelo contrário, analisar as outras pessoas no sentido de que elas refletem também aquilo que eu estou sendo, as luzes e sombras, nossas projeções e também compreender melhor as sombras dos outros. A partir do momento que eu identifico em mim as minhas sombras, eu as reconheço. Em primeiro lugar, vamos ter que reconhecer que nós temos sombras. Tem gente que acha que é só luz, né? Aliás, fuja das pessoas que se acham perfeitas, maravilhosas e somente luz. Fuja das pessoas que são gratiluz 24 horas por dia. Que ninguém é gratiluz, gratidão, gratidão, gratidão 24 horas por dia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por mais que você esteja se esforçando, e eu acredito, nós buscadores, nós orientadores, estamos buscando sempre ser melhor, fazer melhor. Em algum momento ou outro, nós ainda temos uma luta contra a gente mesmo, nós ainda temos essa busca maior, porque essa é a maior de todas as lutas, é a maior de todas as nossas lutas, é a luta contra nós mesmos, é contra o nosso maior inimigo, que somos nós, ou seja, luz e sombra nesse processo. E por isso mesmo a gente precisa compreender a trazer para o consciente, a tornar consciente a nossa própria sombra. A proposta junguiana, a proposta da psicologia profunda ou da psicologia analítica de Jung é justamente que a gente possa trazer essa sombra para a claridade, ou seja, tornar claro isso que está escuro, trazendo para o consciente, ou seja, tornando consciente, tendo a consciência de quem verdadeiramente você é, não é? Há um pensamento nietzschiano que diz que o caráter de uma pessoa é medido por aquilo que ela faz quando está sozinha, sem ninguém estar vendo, sem ninguém estar observando, né? Imagine tudo aquilo que você faz ou é capaz de fazer quando ninguém lhe observa, quando não tem ninguém lhe observando, nenhuma câmera lhe filmando, o que você é capaz de fazer? Quando ninguém está lhe olhando, ninguém está lhe censurando, não tem ninguém lhe proibindo, nem tem ninguém vendo. Este momento, o que é que você é capaz de fazer, ou o que você faz, ou o que você já fez? Então, a reflexão parte um pouco disso. É forte, mas é real. É desses momentos que nós deixamos escapar as nossas sombras, aquilo que está oculto, né? Nosso lado sombrio, não só sombrio no sentido de malvado, no sentido de mal, mas sombrio do que está escondido. Tudo que está escondido está, no momento que estamos sozinhos, nós soltamos, né? Os nossos verdadeiros pensamentos e ações e vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que está encoberto pelo verniz social, pelo verniz das relações interpessoais, das relações com a própria família, para começar, com os filhos, com a esposa, ou com a esposa com o marido, com o ambiente de trabalho e com a sociedade. Então, existe um verniz social, existem as máscaras sociais, né? Afora as máscaras
daqueles que são mais hipócritas e falsos. Então, é importante a gente entender que ninguém foge a essa condição humana. Na nossa condição humana, por mais que nós tenhamos vindo de esferas A, B, C ou D, de planetas A, B, C ou D para a Terra, aqui, quando estamos aqui, estamos dentro desta condição vibratória que aqui está, vivendo dentro de corpos físicos como nós estamos e convivendo com esta psicosfera, fazendo parte dela também, a psicosfera da Terra. E aqui nós sabemos que há oscilações, que há mudanças e que há muita conturbação, não é? Há muitos choques de tensões e, portanto, estamos todos sujeitos a isso. Em outras palavras, aqui na Terra não tem ninguém santo, ninguém é santo. Portanto, cuidado com as venerações, pessoas que só sabem viver venerando, criando ídolos o tempo todo e criando deuses e semideuses o tempo todo, gurus, meus mestres e etc. Bem, é preciso ter cuidado com relação a isso. Ou seja, você pode admirar pessoas, você pode ter seus ídolos, você pode considerar que você tem alguns mestres, mas saiba que até mesmo eles também têm seus momentos de fraqueza, fragilidade e de deixar escapulir aqui ou ali algo bem humano, uma condição bem humana nossa, porque isso é bem normal. Ainda estamos dentro desse processo de luta contra nós mesmos, nossos maiores inimigos, porque nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos nos boicotamos e nós mesmos inconscientemente trabalhamos contra nós mesmos, né? Existem lutas, por exemplo, pessoas que estão vivendo em casal, que um casal, ele meio que boicota, uma pessoa boicota a outra e vice-versa, porque isso existe muito. Vou dar um pequeno exemplo aqui, muito pequeno, só para citar. Você se casa com alguém, vocês vivem juntos, aparentemente vocês se gostam bastante, se amam, vão fazer de tudo para um ajudar o outro. Beleza, conscientemente é isso, mas às vezes no inconsciente, um boicota o outro. Por exemplo, surge uma oportunidade de emprego para um marido ir trabalhar num estado mais distante, numa cidade distante, que vai ganhar o triplo do que ele está ganhando, que vai poder modificar a vida de uma família, financeiramente, economicamente. Tudo indica que é uma boa ele ir. Ele está inclinado a ir. Parece que vai haver uma elevação financeira, social da família. A esposa, no entanto, inconscientemente ou conscientemente, vai colocar água no chope da história. Vai inventar algum motivo, fazer algum drama, ou vai dizer a ele e vai dizer que ele não vá, por isso, por aquilo outro. Ou seja, ela vai boicotar uma oportunidade de crescimento em nome, muitas vezes, de um ciúme, não é? De uma posse da outra pessoa, de um egoísmo. Aí está uma maneira de sabotar, de boicotar, muitas vezes em nome de possessividade, de ciúme, porque tem pessoas que têm aquele ciúme escancarado, que todo mundo percebe, escandaloso, mas tem pessoas que têm um ciúme meio retraído, não é? Tem pessoas que parecem até que não são ciumentas, mas na realidade são, e são de uma maneira diferente, não é? É um ciúme que às vezes se reveste de outras coisas. Não, isso aqui é um cuidado que eu estou tendo com você, isso aqui não faça, isso aqui toma lá. Então, são boicotes e auto-boicotes. Quer ver outra coisa que acontece? Geralmente entre casados, eu estou dando esse exemplo. Às vezes você casa e com o passar do tempo, o que é que acontece? As pessoas vão envelhecendo, claro, e a tendência das pessoas é engordar, né? É ganhar mais um peso. Principalmente, o que é que acontece? Se você pega uma mulher que ela gosta de cozinhar, sabe cozinhar e sabe que ele lhe pega pela comida,
lhe pega pela comida, você gosta de comer, você como diz, aprecia um bom prato. Ela sabe que você é bom no garfo. E ela sabe das coisas que você gosta. E ele é um excelente cozinheiro. Então ela vai fazer aquilo que você gosta, ela vai te encher de comida, te empanturrar de comida, mesmo que isso não seja de uma maneira consciente, mas no inconsciente é o quê? É uma forma de te prender, é uma forma de possessividade, porque de maneira inconsciente é como se fosse assim, eu vou engordar meu marido para que ele de repente não se torne tão interessante para as outras meninas, para as outras mulheres, ele não se torne aquela pessoa tão assim bonita, tão interessante ao olhar das pessoas, né, do que é beleza, ou simplesmente para que ele possa ser uma pessoa com mais dificuldades até de locomoção e tal. Então, quer dizer, tudo isso acontece. O inconsciente é capaz disso, para você ter uma ideia. Né? Aquela mulher, eu já vi umas charges brincando assim, de um casal, né, como se fossem noivos, assim, ainda não era nem casados. E a mulher pensando assim, eu vou engordar ele, o meu marido, né, para ninguém dar em cima dele. Quer dizer, é uma forma de você ter uma posse do marido, né? Da mesma forma, a mulher, muitas vezes contrariada e desgostosa, ela também começa a engordar, a comer bastante, a engordar, com o aspecto de que ela também se sinta mais feia, tenha uma autoestima menor, que é para que ela mesma também não chame a atenção de outros homens. Ou seja, para que não hajam traições na relação, muitas vezes de maneira inconsciente, algumas vezes consciente mesmo, mas outras vezes de maneira inconsciente, eles procuram se enfeiar. Deixa eu me enfeiar, eu sou uma mulher atraente, sei que atraio olhares masculinos, então deixa eu me enfeiar um pouco, deixa eu me desengonçar um pouco para evitar que eu também caia numa tentação de trair meu marido, né? Ou o homem também, ele faz questão de comer, quer engordar para também não cair em tentação de trair a esposa. Isso existe. Fora quando a esposa, o homem é bom de garfo e a mulher é boa de cozinha, faz uma cozinha com comidas maravilhosas, o cara cai tranquilo e quando vê os dois, em 5 anos de casado, você pode pegar uma foto de casais antes de casar, é uma coisa, na época que eram namorados, estavam se conhecendo, pega 10 anos depois, basta 5 anos depois, você vai ver que os dois estão bem diferentes e geralmente os dois engordaram bastante. É uma realidade, acontece muito, tá? Então esse é um pequeno exemplo que eu estou dando para você ver o quanto existem boicotes, auto-boicotes e o quanto o inconsciente é capaz de trabalhar contra a pessoa. É capaz de trabalhar contra. Outro exemplo que eu já vi em casais também. A mulher, o marido tem um problema de saúde, tem que ter um controle alimentar ou um controle de certas coisas. Então, a mulher apoia o cara a fazer uma dieta, apoia o cara a parar de comer certas coisas, começa a apoiar, incentivar. Quando ela percebe que o cara está conseguindo o objetivo, está conseguindo com os esforços dele melhorar a saúde, ter uma condição de vida melhor, ela começa a trazer guloseimas de novo para o cara comer. Isso é um inconsciente trabalhando contra, boicotando a si própria e o marido. E é o que? Fruto de um ciúme, de uma possessividade que não é expressa, mas que existe. É aquela história, ih, rapaz, fulano é para viver melhor, ter um corpo um pouquinho mais saudável, tá conseguindo êxito na dieta dele, mas eu vou fazer uma pizza, uma lasanha hoje, vou fazer um brigadeiro para ele comer, vou comprar uma coxinha não sei de onde, que vem de não sei que lugar, e aí o cara não resiste à tentação, come, passa uns 3 ou 4 dias, todo mundo sabe quem tem facilidade para engordar. Se você ficar um final de semana solto, você praticamente perde 30 dias de dieta que você está fazendo. Em um final de semana você perde 30 dias.
É assim. Isso acontece muito também, muito. Eu estou citando esses exemplos porque alguns deles eu já vivi, tá? Mas pode ser em qualquer área, principalmente essa coisa de vamos nos tornar menos interessantes, nos vestir mal, vamos engordar, vamos ficar mais desmantelados, como diz aqui no Nordeste, desmantelados, mais feios ao olhar do que é beleza para a grande parte da sociedade, para que a gente atraia menos olhares, atraia menos interesse, tanto o homem de mulheres como a mulher de homens, para que possa ver essa questão da fidelidade, para você ver como é a questão de fidelidade é complexa, né? Você vê que muitas vezes se utilizam subterfúgios do inconsciente para prender o casal, para que um não possa trair o outro. Veja a quantidade de coisas que existe, porque muitas vezes uma mulher insegura vê o marido bem cuidado, bonito, se cuidando, percebe que é um cara inteligente, é um cara bom de papo, é um cara que é desenrolado, né? É um cara que tem atratividades para além do corpo, que já chama a atenção das mulheres pela inteligência, pela capacidade, e ainda vê ele se cuidar mais na parte física ou uma coisa, então ela já fica assim, opa, eu conheço o fulano, né? É um cara interessante. E agora se cuidando mais, então se torna perigoso isso. Então tem que fazer algum subterfúgio. Da mesma forma, o contrário. Aquele cara ciumento, possessivo da mulher, né? Já sabe que é uma mulher simpática, né? Interessante, uma mulher inteligente, uma mulher às vezes que ocupa cargos de liderança, de inteligência, não é? Uma mulher prática e ainda por cima, se ela estiver muito bem fisicamente, né? Principalmente os homens que olham muito a questão física feminina, então essa atração é natural. Então o cara já fica, pô, minha mulher já é destaque, não é? Já é uma professora, uma líder, uma médica, uma coisa, e ainda por cima, com esse corpinho aí, como é que fica a minha situação? Né? Existem essas questões. Eu estou trazendo para esses exemplos conjugais para vocês entenderem. Então, o que é que a gente deve fazer? Resumindo, trazer a escuridão para a consciência. Ou seja, a gente não deve fugir de nós mesmos. Tem muita gente que foge de si mesmo, por isso não procura terapia, não procura fazer análise, não procura fazer a sua própria busca de autoconhecimento, porque não quer de fato admitir quem é, não quer se conhecer por inteiro, quer viver aparentemente só no verniz social, no verniz de dizer que é do bem, é da paz e do amor, gratidão e gratiluz. Essa é a imagem que as pessoas querem passar e querem mais do que passar, querem se enganar, o que é pior ainda. As pessoas querem se enganar, dizendo que são pessoas maravilhosas, são pessoas boas, pessoas do bem, da paz e do amor. Não que não sejam, não que não sejam, são sim, mas da mesma forma que são do bem, da paz e do amor, também em alguns momentos ainda são da guerra, da confusão, da treta, e ainda se apegam a minúcias, a questões comezinhas, ainda escorregam em cascas de banana, ainda vivem conflitos internos ferrenhos, né? E tem que lutar contra os seus monstros interiores, as suas feras, os seus ímpetos. Muitas pessoas têm os ímpetos agressivos, violentos, ainda muito fortes. Aquela pessoa que é muito esquentada, né? Aquela pessoa que não sabe contar até 10, tem que aprender a respirar, a contar até 10, porque senão tudo quer bater em alguém, quer partir para uma agressividade, para uma violência, né? Pessoas extremamente ciumentas, pessoas que não podem ouvir nada, nenhuma palavra que possa ser contra uma opinião divergente, que já vai para o enfrentamento, pessoas que não sabem lidar com o direito democrático de opiniões divergentes, tudo já vai para uma guerra, para um enfrentamento, que pode ser verbal e pode ser físico, não é? Ou seja, as sombras aparecem. E o que é mais interessante que Jung traz para a gente é que é muito importante que a gente mesmo faça essa busca de autoconhecimento.
Perceba quem é, de maneira luz e sombra. Perceba quem é, precisa entender aquilo em que precisa melhorar, aquilo que tem de oculto em si, porque se ele mesmo não trabalhar isso, ou seja, se nós não trabalharmos isso na gente, em algum momento isso vai aparecer e transparecer para si próprio e para as pessoas das piores maneiras possíveis. Das piores maneiras possíveis. Então, por isso, é importante que a gente tenha esse cuidado com as nossas próprias sombras. Porque se a gente ignora as nossas próprias sombras, não busca olhar para elas e vai vivendo, só se enganando, fingindo que só é luz, que é bonzinho, que é do bem, em algum momento as sombras vão ser expostas das piores maneiras possíveis. E aí vem os casos, muitas vezes, até mesmo casos graves e que viram casos policiais, por exemplo, né, de pessoas que tomam atitudes equivocadas, impensadas, frutas de ímpetos, de impulsos primitivos, de questões fortes, porque são pessoas que não buscaram fazer seu autoconhecimento, seus trabalhos terapêuticos, psicológicos, psicanalíticos, de se conhecer, e aí foram vivendo com o seu verniz social, com as suas boas aparências, com aquilo que falam, mas não fazem, ou seja, vivendo de aparências e escondendo o seu lado negativo, o seu lado sombrio e o seu lado oculto, que não necessariamente é sombrio, mas é um lado escondido. Então, essas pessoas acabam passando uma imagem social, vendendo uma imagem, mas também escondem que precisam trabalhar em si algumas questões. E quem não busca trabalhar suas questões, mais cedo ou mais tarde, em algum momento isso vai ser transparecer. Isso vai ser colocado para fora e podem surgir situações deploráveis, situações difíceis para a própria pessoa, onde ela mesma vai queimar suas imagens, suas reputações por atos repugnantes e muitas vezes por questões bruscas, por ímpetos, por instintos, pela questão mais animalesca e grotesca possível. Então é importante a gente pensar sobre isso, a importância de trazer a escuridão para a consciência, tornar consciente a sua escuridão. Ou seja, ninguém se torna iluminado olhando figuras de luz. Veja que frase de Jung. Ou seja, não é só você ficar olhando, por exemplo, se eu ficar olhando aquelas imagens que estão aqui atrás de mim, de alguns espíritos, de alguns amigos espirituais. Não adianta eu ficar o dia todinho folheando livros, procurando na internet, ou olhando imagens de figuras de luz que representem luz, ou amigos espirituais, ou olhando para Jesus. Não adianta eu só olhar e achar que olhando eu vou me tornar um luminoso, uma pessoa só luz. Não, eu tenho que trabalhar isso em mim. E essa, por sinal, é a maior luta do ser humano, é a maior luta nossa no processo de individuação, que Jung chama, no processo de metanoia, da verdadeira expansão consciencial, e no processo do verdadeiro despertar e expandir da consciência para sairmos da terceira dimensão. Ou seja, para sair dessa terceira dimensão, só sai dessa terceira dimensão quem de fato expandir a consciência. E a expansão da consciência real, sem ser essa apenas de fantasia, mas a real é quando nós mergulhamos em nós mesmos e vamos sentir todo o processo que isso leva. É preciso um burilamento, a paciência, compreensão conosco mesmo, o auto-perdão também dos nossos erros, o autoconhecimento de que estamos melhorando e trabalhando. Não estamos aqui para nos santificar de uma hora para outra, não, é um processo. Nós vamos se tornando pessoas melhores e tornando aquele lado mais negativo nosso, compreendendo esse lado negativo e esse lado negativo sendo trabalhado. Ou seja, você tem que trabalhar com essas suas sombras e não descair, não simplesmente dizer que elas não existem, esconder, negar suas sombras, como muitos hipócritas de plantão e muitas pessoas fazem.
negam as suas sombras, escondem, camuflam suas sombras, mas elas estão lá e vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Pelo menos é como aquelas pessoas que são muito boazinhas na rua, no trabalho, mas em casa vai conviver com elas para ver da maneira que trata o marido, trata a esposa trata o marido, ou trata os filhos. Tem gente que na rua é um ser de luz, dentro de casa é o diabo, né? Ou uma diaba dentro de casa. São demônios dentro de casa. Essa aqui é a realidade. Já tem gente que dentro de casa é até pessoas de fácil convivência. Na rua já é o contrário. Pessoas extremamente mal-humoradas, pessoas extremamente negativas e pessoas que soltam seus bichos, seus monstros por aí afora. Então é importante a gente refletir sobre isso para que a gente se equilibre mais, busque mais o autoequilíbrio. O autoconhecimento vai trazer o autoequilíbrio e vai trazer também a expansão de consciência real, que é a gente vencer a nossa maior luta contra nós mesmos, que somos os nossos maiores inimigos, e vencer também nossas ansiedades, nossos medos, nossas inabilidades, ou seja, nossas inseguranças, né? Tudo aquilo que foi nos colocado o tempo todo como crenças limitantes, ultrapassar as crenças limitantes, não é? Vencer medo, ansiedade, vencer todas as paralisias das crenças limitantes, vencer o sentimento de culpa, né? E de medo principalmente. É a culpa e o medo que são parte da crença limitante. Precisamos vencer a culpa, vencer o medo e vencer as nossas ansiedades, nossas angústias, não é? E as nossas também possibilidades de querer um mundo irreal, um mundo imaginário dentro de um mundo caótico como nós estamos. Ou seja, é necessário compreender este mundo como ele é, imaginando de que certas situações são apenas fruto de um mundo das ideias, né? O mundo das ideias, como Platão, o mundo das ideias, mas existe um mundo real. É importante a gente entendê-lo. E é importante esse ponto de equilíbrio. É importante a gente buscar sempre o melhor, mas entender também o real, a dinâmica real da vida. E aí a gente vai ser pessoas mais equilibradas, que vão ter uma expansão consciencial real e naturalmente também vão ascender de fato, vão sair da terceira dimensão mais rapidamente. Não porque chegaram à santificação, não porque se tornaram espíritos puros, mas porque sabem lidar com suas polaridades, sabem dosar, sabem integrar as polaridades, que é também uma das leis herméticas, né? É a situação das polaridades. Precisamos aprender a lidar com os opostos, com as polaridades que temos já dentro de nós mesmos e que todo ser humano carrega em si também suas contradições, suas ambivalências também, tá? Esse é o recado desse vídeo. Deixa teu like, comenta alguma coisa, ajuda o canal, principalmente se você não for inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se, por favor. Se achou o vídeo interessante, deixa o like, comenta, compartilha nos grupos de WhatsApp, manda para aquele teu amigo, aquela tua amiga, aquele teu parente, aquela pessoa que você acha que vai gostar do vídeo, manda para o teu namorado, para a tua namorada, tá? Para o teu marido, para a tua esposa, reflete sobre essas palavras, comenta alguma coisa, contribui para o canal deixando teus comentários, deixando o like e principalmente inscreva-se no canal. Pede para que teus amigos, mais pessoas também cheguem junto. A gente está com a campanha do Chegue Junto. Vamos chegar junto, vamos fazer esse canal crescer e aparecer, porque ele tem um compromisso de ajudar muitas pessoas. Um grande abraço.